Estamos de volta, 1h53. O Visão CNN recebe agora os deputados federais Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, e Marcelo Freixo, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Vamos debater as manifestações pró e contra o governo no quadro Visão do Poder. Deputados, boa tarde, sejam muito bem-vindos os dois. A minha primeira pergunta é como os senhores avaliam o que aconteceu ontem pelo país, as manifestações. Deputado Luiz Lima, o senhor primeiro. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cássius. Boa tarde, deputado Marcelo Freixo. Agradeço muito a oportunidade. Eu pude acompanhar ontem, durante toda a tarde, o que aconteceu tanto na Avenida Paulista como aqui em Copacabana. Primeiro na Avenida Paulista, uma manifestação espontânea, uma manifestação democrática, como sempre aconteceu em relação ao apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Desde a eleição, essas manifestações têm sido espontâneas, sem violência, sem baderna, com a presença de crianças, de senhores, de papai, de mamãe, dos tios. Então, sempre foi uma manifestação popular e familiar. O que aconteceu ontem na Avenida Paulista foi nítido. Fico muito triste que alguns jornalistas não conseguiram traduzir, através da imagem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma ação orquestrada com o fim de fazer baderna. Fico estarrecido com alguns intelectuais que estão batendo palmas para atitudes marginais. Torcidas organizadas, que muitas delas são impedidas de entrar em estádios que não representam a totalidade dessas equipes, foram para a Avenida Paulista com o intuito de fazer baderna e foi sim coibida com muita positividade e com uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se não fosse a polícia, famílias teriam sido agredidas. Houveram agressões que estão na internet de senhores em Copacabana. Então, eu acho que as manifestações democráticas pacíficas são super bem-vindas. É positivo para a democracia. Mas violência, baderna, isso eu não posso aceitar de forma alguma. E eu acredito que o deputado Marcelo Freixo também não aceita esse tipo de manifestação que agride as pessoas e que não vai levar esse país a lugar nenhum. Pelo contrário. Deputado Marcelo Freixo. Olha, Luciana, Cássio, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço ao Luiz Lima, deputado federal aqui do Rio de Janeiro também. Luiz, eu acho que não deveríamos ter nenhuma manifestação nas ruas, porque você se esquece de um elemento importante. Não é um detalhe. Nós temos 514 mil brasileiros infectados pelo coronavírus. Nós já chegamos ao número de 30 mil brasileiros mortos. Já somos o 4º país em número de mortes, o 2º em número de contaminação. Vamos passar a Itália. Sabe a Itália, que chamou tanta atenção do mundo inteiro pelo número de mortes, pelas imagens? Nós vamos passar a Itália, que é o 3º. Estaremos em 3º e provavelmente vamos avançar nesse número de tragédia. Então, nesse momento, nós dois, Luiz, devemos estar vindo aqui para falar de saúde pública, de ampliação de leitos, de respiradores, era isso que a gente precisava nesse momento, mas não, né? Tem manifestações e você está naturalizando a ideia de manifestações pró-governo ou contra. Neste momento, deveríamos todos estar defendendo o que todos os profissionais de saúde estão falando. É preciso isolamento, é preciso respeitar a vida. Então, não era possível ter nenhuma manifestação, mas o presidente da República, que você apoia, não só ele estimula as manifestações, como ele participa das manifestações, como ele vai aos atos, quando ele cumprimenta. Ontem ele foi sem máscara, montado num cavalo, confundindo criador e criatura, sem máscara, cumprimentando as pessoas, colocando contato físico, gerando aglomeração. Isso é um crime, isso é um negócio absurdo. E nessas manifestações que você tenta, Luiz, que não deveriam haver, porque deveriam, nesse momento, estar priorizando saúde e vida das pessoas. Eu fico imaginando uma pessoa que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, ouvir você falar que as pessoas estão na rua pacificamente. Não tem que estar ninguém na rua, Luiz, pelo amor de Deus. Você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa correta. A gente tem que estar defendendo a ciência.
tem que estar defendendo a vida, a saúde pública, ouvindo os profissionais de saúde, a Organização Mundial de Saúde. Então não tinha que ter manifestação nenhuma na rua nesse momento. É uma vergonha falar um negócio desse. Agora, essas manifestações supostamente familiares, na Avenida Paulista, por exemplo, tinha um símbolo do nazismo da Ucrânia. Então, assim, são manifestações, quando você fala familiar, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Congresso. Ô, Luiz, se você concorda com uma manifestação que pede fechamento do Congresso, você tinha que entregar o seu mandato. Você não pode ser deputado. Aquelas manifestações que você está dizendo que são boas, pedem o fechamento do Congresso. São inúmeras faixas. Pedem o fechamento do STF, intervenção militar, o que pela Constituição é crime, inclusive, com símbolos nazistas. Então, é óbvio que vão ocorrer manifestações de democracia. Em nenhum momento nós vamos poder concordar com violência. Não pode haver violência em qualquer manifestação. Não pode. Seja a favor ou contra o governo, a violência não é instrumento de nenhuma manifestação. Agora, são manifestações pró-governo com bandeiras fascistas e com uma agenda fascista. Se alguém concorda com isso, não pode ser deputado. Tem que entregar o mandato para ser coerente. Ok. Deputados, eu vou pegar carona, inclusive, na resposta do deputado Marcelo Freixo para fazer a minha pergunta. Eu gostaria de saber, na visão dos senhores, como os senhores avaliam o posicionamento e a postura do presidente Jair Bolsonaro diante aí dessas manifestações, de participar, de ir às ruas aí, e nessas manifestações, tanto pró contra o governo dele, e também agora pela manhã ele pediu para que não haja mais confronto entre os manifestantes. Então, gostaria de relembrar que cada um tem direito aí a 2 minutos para fazer a sua resposta, começando agora na ordem inversa pelo deputado Marcelo Freixo. Olha, Cássio, o presidente, mais uma vez, desrespeita a Organização Mundial de Saúde, desrespeita a vida dos brasileiros, né? Ele não se pronuncia sobre os 30 mil mortos, estamos falando de 30 mil mortos. Ele estimula essas manifestações, ele participa dessas manifestações. Vamos fazer uma coisa, Luiz, vamos voltar aqui daqui a 15 dias para ver o número de mortes, se aumentou ou se diminuiu, porque está aumentando. A gente está tendo mais de 1.000 mortes por dia. O presidente da República, nesse momento, tinha que estar conversando com o governador, conversando com o prefeito, ampliando os leitos. A nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, Luiz, olha os hospitais federais com os leitos fechados. Os leitos dos hospitais federais estão fechados. Eles poderiam ajudar muito o enfrentamento ao coronavírus, mas o presidente não. Estimula atos que são atos, inclusive, com uma agenda fascista. Olhem o que dizem os cartazes desses atos. Fechamento de Congresso, fechamento de Supremo em plena pandemia. O Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas contaminadas. Qual é o presidente? Me diga um presidente do mundo que no momento da pandemia está agindo como Bolsonaro. Nenhum. Não tem nenhum. Nem dos governos alinhados ideologicamente com Bolsonaro, nenhum deles age desta maneira. Então é contra a ciência, é contra a vida, é um absurdo o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Não se trata, e é claro que ninguém quer o conflito, ninguém quer violência nas ruas, ninguém pode defender isso, mas nesse momento Bolsonaro age contra a vida dos brasileiros. Deputado Luiz Lima, sua opinião sobre a postura do presidente em participar dessas manifestações. Cássio, primeiro respondendo ao deputado Marcelo Freixo, em relação às manifestações. É claro que quando você envolve em grupos muito grandes nas manifestações, você vai ter grupos minoritários que até mesmo o presidente não concorda. Algumas semanas, saindo do Palácio Alvorada, teve um senhor que pediu o fechamento do Congresso e foi retaliado imediatamente pelo presidente da República. Esses grupos que clamam por ditadura militar, fechamento do Congresso, do STF, AI-5, não representam as manifestações e tampouco a opinião do presidente Jair Bolsonaro e tampouco as Forças Armadas, que sequer têm vontade de implementar uma ditadura militar. Então, esse discurso da oposição, ele vem com a intenção de desestabilizar o governo. E, deputado Marcelo Freixo, as suas observações e preocupações com as pessoas são muito oportunas. Eu também lamento muito a morte de 30 mil brasileiros. Eu sei a dor, inclusive eu tenho conhecidos aqui no Rio, mais velhos que eu, que perderam a vida. Mas o governo federal tem sido muito, muito responsável. O STF transformou o Estado brasileiro uma confederação de estados semi-soberanos, que receberam recursos do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro, deputado Marcelo, tem entesourado 1 bilhão e 800 milhões.
não gastou nem metade disso e com insuficiência. São 7 hospitais de campanha, um funcionando, 300 pacientes somente foram atendidos nesses hospitais. Então fica muito difícil estabelecer uma política pública eficiente se você tem uma corrupção endêmica no nosso país. E é isso que a gente está combatendo, deputado Marcelo. A gente tem muita responsabilidade. Eu fico muito seguro em defender um governo que estabilizou os ministérios e deixou aquele balcão de negócios que existia, que hoje não existe mais. Acontecem erros, claro que acontecem erros. O governo é muito grande, mas o volume de acertos e as ações positivas são muito maiores do que as ações negativas que a esquerda e que a oposição tenta apontar. Deputados, eu gostaria de repercutir aqui uma mensagem do governador João Dória. Ele publicou ontem o seguinte, abre aspas, a Polícia Militar de São Paulo agiu hoje para manter a integridade física dos manifestantes na Avenida Paulista. Dos dois lados, a presença da PM evitou o confronto e as prováveis vítimas deste embate. Todos têm direito de se manifestar, mas ninguém tem direito de agredir. Fecha aspas. E ainda agora o governador também falou que pensa em dias diferentes para as pessoas se manifestarem, mas garantir o direito de manifestação. Eu começo agora com o deputado Marcelo Freixo, que é contra, inclusive, que as pessoas saiam às ruas. Como o senhor vê, então, essa fala do governador João Dória? Olha, eu insisto, acho que a gente tem que garantir o isolamento. As falas hoje de qualquer autoridade deveriam estar no isolamento. Quero fazer uma correção à fala do meu amigo Luiz Lima, dizer que são grupos minoritários que pedem fechamento do Congresso e intervenção militar, isso não condiz com a verdade. O chamado para os atos são chamados com essa agenda, não uma outra agenda, inclusive. E é uma vergonha, porque essa agenda fascista, inclusive o sangue dos militares derramados na Itália foi na luta contra o fascismo. Né? Falar em intervenção militar, chamar os militares, colocar os militares nesta linha e defesa do fascismo é muito grave. É muito grave, porque os militares que morreram na Segunda Guerra morreram enfrentando o fascismo. Tem um desrespeito, inclusive, à memória ou à história da farda, no que diz respeito ao enfrentamento ao fascismo. Enfim, fica aí o alerta que não são grupos minoritários. Quem dera, não são grupos minoritários. Fico feliz com a crítica que o nobre deputado Luiz Lima faz ao Eduardo Bolsonaro, quando diz claramente que não concorda e que ninguém poderia jamais falar em AI-5. Porque quem defendeu o AI-5, inclusive responde no Conselho de Ética da Casa, por defender o AI-5, foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Tem uma ação contra ele dentro do Conselho de Ética, da qual ele responde ainda. Mas que bom que o Luiz Lima diz que Eduardo Bolsonaro é diferente de tudo mais que existe no governo, porque vocês não pensam no ato institucional número 5. Agora, o governador João Dória, quando fala dos atos são legítimos, é claro que a Constituição garante os atos, eles são legítimos, eu entendo o ato de reação pedindo democracia, e isso é muito importante, não podemos ter sistematicamente atos fascistas. O que é esse acampamento dos 300, Luiz Lima? Imitando a Ku Klux Klan, com tochas à noite e máscaras similares à da Ku Klux Klan. Tem coisa mais fascista do que isso? Tem certeza que você não concorda com isso? Né? Então é muito grave a formação de milícias políticas falando em guerra civil. Então é um discurso, olha o discurso da Bia Kicis, sua colega de partido, falando em intervenção militar na semana passada, dentro do Congresso Nacional, defendendo intervenção militar. Então não são casos isolados, mas nesse momento não deveríamos estar estimulando os atos pela questão da pandemia. São 30 mil brasileiros mortos. Deputado Luiz Lima, por favor, acrescente também aí a resposta sobre a fala do governador de São Paulo, João Dória, de ter manifestações em dias diferentes. Luciana, eu gostaria de complementar aqui e de debater com o deputado Marcelo Freixo, antes de responder a sua pergunta em relação ao governador Dória. Deputado Marcelo Freixo, a gente não pode generalizar. Ontem, por exemplo, a gente teve a participação do deputado Glauber Braga e da deputada Sâmia na manifestação da Avenida Paulista e num movimento que estava muito claro, com a intenção de fazer baderna. E eu não vou generalizar aqui também o ocorrido com o presidente Jair Messias Bolsonaro em Juiz de Fora, que um ex-filiado do PSOL, o Adélio, esfaqueou o presidente.
E foi que prontamente o diretório lá de Minas Gerais repudiou. Então, eu não posso generalizar e nós fazemos políticas dessa forma, de forma alguma. Nós temos um governo que foi eleito democraticamente, é difícil da oposição aceitar, isso é bom para o nosso país, uma alternância de poder. O que está acontecendo? Hoje nós temos os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nenhum dos 3 poderes tem o direito de botar ninguém de joelhos. O que está acontecendo é o STF com atitudes inconsequentes, inoportunas e inconstitucionais de intervir numa relação entre o legislativo e o governo. Nós temos 513 deputados, 81 senadores, que representam toda a sociedade. Deputado Marcelo Freixo, é importante que nós temos responsabilidade. O senhor é deputado também dos meus eleitores e eu sou deputado dos seus eleitores. Se a gente iniciar uma série de confrontos no nosso país, se a gente bater palma para quem sai na rua para fazer atos de vandalismo e esquece o Covid, quando é de apoio para o presidente da República, você lembra que é uma atitude contra a saúde pública. O que eu vi ontem, muitos jornalistas em canais de televisão repercutindo de forma positiva a manifestação contra o presidente e repercutindo de forma negativa a manifestação a favor do presidente. Agora, respondendo, Luciana, João Dória demonstrou preocupação ali. Ali haveria um confronto. Em Copacabana ontem, a gente teve uma agressão ali no posto 6, que um manifestante com a camisa do Brasil foi agredido por 5 pessoas. Em São Paulo, um senhor foi derrubado no chão. Então, são torcedores, são marginais travestidos de torcedores e que a gente não pode apoiar. E a gente não pode bater palma para atitudes como essa que põem sim em risco a democracia. Bom, eu estou sendo informada aqui que a gente vai dar mais alguns segundos, então, para o deputado Marcelo Freixo, porque a gente está desigual aí nas respostas. Deputado. Eu agradeço a isso. Luiz, sempre que você está perdendo o debate, você apela para a questão do Adélio. Impressionante. Você começa a ficar mais vermelho e fala no Adélio. É bom dizer, Luiz, que o caso Adélio foi concluído pela Polícia Federal 2 vezes. Respeite a Polícia Federal, que é do seu governo, e não tem nenhum vínculo com ninguém. Então, seja honesto, não apele para isso quando você está perdendo o debate, porque não é verdadeiro. É vandalismo também, pedir o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Supremo, mandar jornalista calar a boca, como o seu presidente faz, agredir jornalistas nas manifestações que aconteceram no seu grupo de jornalistas, foram agredidos e não houve um ato de solidariedade da sua parte, nem de ninguém do partido. Os jornalistas foram agredidos. Isso é vandalismo também. Não venha com essa, né? Então, assim, ninguém está defendendo a violência. Aquele ato de ontem, pedindo a democracia, ele não era originariamente de conflito. O conflito apareceu com a polícia no momento posterior e feito por alguns. Não generalize, não faça isso. Você é uma pessoa honesta e não precisa disso. Então, que a gente tenha cuidado. Quanto à ideia de que o Bolsonaro limpou a casa e fez algo diferente e que não tem mais negociado, eu tenho certeza que não deu tempo de você ler os jornais de hoje. Porque se lesse, ia ver que mais uma pessoa importante do Centrão assumiu um cargo importante. 54 bilhões do Fundo de Desenvolvimento da Educação foi entregue para o chefe do gabinete do presidente do PP. Isso foi no dia de hoje. Acho que não deu tempo de você ler a matéria, e aí você está falando de um governo que não consegue mais esconder essas coisas, tá? O chefe de gabinete do Ciro Nogueira hoje é quem administra 54 bilhões, sem nenhuma especialização em educação. É o governo da velha política, esse que você faz parte. Eu vou dar também novamente, então, um pouquinho, mais alguns segundos para o deputado Luiz Lima, para a gente complementar essa fase de respostas. Deputado Marcelo Freixo, se eu não ficar vermelho em lembrar da facada e do atentado que o presidente sofreu em Juiz de Fora em 2018, eu acho que aqui deixa de correr sangue, né? E da mesma forma, quando vocês usam rachadinha, cadê o Queiroz, esse discurso repetido, a gente não pode deixar de lembrar o atentado que um candidato a presidente da República sofreu. Em relação ao presidente falar para um jornalista calar a boca, e muitas das vezes o nosso presidente explode, é natural, ele é um ser humano. Nunca um presidente foi tão atacado na história do nosso país, mas eu prefiro um presidente que mande calar a boca do que pague para calar a boca. Nós tivemos anos aqui de um governo que financiou a imprensa para não denunciar o esquema de corrupção que assaltou esse país,
que matou muito mais do que 30 mil vítimas do Covid. Só aqui no Rio de Janeiro, deputado Marcelo Freixo, você lembra do Sérgio Cortes, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro? Ele desviou 300 milhões. Aonde estava a imprensa que não denunciou? Aonde estava a imprensa que demorou para ver o escândalo de Passadina? Aonde estava o STF que não divulgou a imagem daquela reunião? Então, deputado Marcelo Freixo, nós estamos vivendo, sim, uma época diferente. Em relação ao jornal, eu vi, sim, a notícia da nomeação do PP. Vi, sim. Eu também, muitas vezes, eu não me sinto confortável. Nós temos 513 deputados que foram escolhidos pelo povo. Eu queria ter 260 deputados apoiando o Bolsonaro. Ele elegeu 52 deputados. O PSOL hoje tem 8 deputados federais. Se o Marcelo Freixo, o deputado Marcelo Freixo, virasse presidente, ele ia também que ter um presidencialismo de coalizão. A gente tem a sensação, um pouco, que o sistema venceu. Mas esse governo, deputado, eu fui eleito para fiscalizar, inclusive o governo. Se houver esquema de corrupção, de desvio de dinheiro, fique certo que nesse governo não há nenhuma denúncia de corrupção nos ministérios. Infelizmente, ou felizmente, essa ligação com o Centrão do que você se referiu faz parte da governabilidade e da nossa história. Tentamos fazer diferente, não foi possível, mas vai assim e fique certo que se houver problema de corrupção, o governo vai ser o primeiro a denunciar e não vai deixar passar da forma como você imagina que seja ou que vai ser repetido. De Kenzô, de Brasília, e eu queria fazer um questionamento aos dois em relação à situação que nós estamos vivendo hoje no país. O país enfrenta hoje a pior pandemia de sua história já vista até o momento, com milhares de mortos. A gente sempre anuncia esse recorde diariamente que é feito pelo Ministério da Saúde, com uma grave crise econômica que a gente tem visto aí. Além disso, a política também está enfrentando diversos conflitos que a gente também tem mostrado sempre aqui. Eu gostaria de saber a opinião dos dois. Esse é o momento de manifestar, de aglomerar, como a gente tem visto dos dois lados, tanto em atos a favor do governo, como em atos contra o governo. Eu começo, por favor, pelo deputado Luiz Lima. Kenzô, né, Kenzô? Isso. Eu não entendi. Kenzô, eu gostaria, primeiro, Kenzô, de responder aqui. Quando a gente fala em número de vítimas, Kenzô, e a gente fala 30 mil vítimas no nosso país, e que eu lamento muito como deputado federal e como cidadão brasileiro, quando o deputado Marcelo Freixo fala que ultrapassou a Itália, é importante dizer que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, com 210 milhões de brasileiros. A Itália possui 60 milhões de habitantes, ou seja, a gente tem aí quase um pouco mais de 3 vezes mais o número de habitantes. E essa proporcionalidade, ela tem que ser levada em conta. É muito difícil a gente culpar qualquer governo no mundo. Se mesmo a OMS, no dia 22 de janeiro, somente que ele reconheceu que o vírus ele podia ser passado de pessoas para pessoas. Somente no dia 11 de fevereiro, a OMS reconheceu que a epidemia chinesa poderia se transformar numa pandemia. Somente no final de fevereiro que a OMS reconheceu a necessidade de bloquear os voos para a China. Somente no dia 30 de março que a OMS reconheceu que as atitudes do governo deveriam ser diferentes em relação à densidade demográfica, a grau de vulnerabilidade dos seus habitantes. O que a gente observa no nosso país é uma paralisação nos 5.570 municípios. Visitei alguns municípios aqui, deputado Marcelo Freixo, Itaucara, Aperibé, Cordeiro, Cantagalo, Cardoso Moreira, municípios que têm um caso, São Fidélis, e nem mesmo o prefeito consegue retornar à vida normal da cidade porque o judiciário impede. Nós deveríamos ter um país com uma coordenação aberta, na qual municípios e estados passem para o Ministério da Saúde os dados corretos. Hoje, o Ministério da Saúde só tem 27% dessas informações. Então, é muito difícil a gente estabelecer no nosso país e a gente culpar o governo federal, já que o próprio STF atribuiu a governadores e prefeitos as suas decisões em relação ao combate da pandemia.
Deputado, o senhor responde, só rapidamente para finalizar, eu gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. Esse é o momento de fazer atos como vem acontecendo agora? Ô Kenzo, todos os atos de apoio ao presidente da República foram atos espontâneos. Eu sou muito a favor do isolamento vertical. Se as pessoas saírem às ruas com máscaras e se protegendo, eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo problema, sim, são movimentos organizados com a intenção de causar baderna, de agredir as pessoas. Isso, para mim, ele tem um grau muito maior de letalidade do que uma manifestação da qual as pessoas estão com máscara ou se protegendo. Ok, deputado Luiz Lima. E agora, por favor, deputado Marcelo Freixo, a gente até ampliou um pouco o seu tempo de resposta. Por favor. Obrigado, Kenzo, pela pergunta. E, antes de qualquer coisa, sugerir ao deputado Luiz Lima que, quando for argumentar, pense bem nos argumentos, porque alguns são muito frágeis, né? São muito facilmente contestados. Dizer que o Brasil não pode ser comparado à Itália em número de mortes pela sua população, Luiz, qualquer criança de 5 anos vai te perguntar sobre a China e sobre a Índia, e você não vai conseguir responder, né? Então, não faça esse tipo de argumentação rasa, porque você não vai sustentar o debate. Não se trata disso. A taxa de letalidade do Brasil está em 7%, e a do Rio de Janeiro está em 10%. É muito alta a taxa de letalidade. Nós já somos o segundo país em número de contaminados, né? Mais de 500 mil brasileiros, detalhe, subnotificados, porque nós não tivemos do governo federal a iniciativa de tentar uma testagem em massa, como diversos outros países tiveram. Até porque, enquanto outros presidentes estavam buscando a testagem em massa, estavam buscando isolamento, o nosso presidente, eleito por você, estava dizendo o seguinte: é uma gripezinha. Quem foi que disse em todos os canais que era uma gripezinha, que é uma bobagem? Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem é que vai para as manifestações sem máscara, aperta a mão das pessoas, estimula as pessoas a irem para as ruas? A cada ato que ele participa, para responder de forma mais objetiva ainda a pergunta feita pelo Kenzo, a cada ato que ele vai, ele estimula novos atos. Então não venha me dizer que esses atos são espontâneos. São espontâneos até a página 2, até porque tem uma investigação hoje sobre quem está financiando esses atos. Tem uma investigação aberta para saber quem financia esses atos. Você vem me dizer que é espontâneo? E mesmo que fosse espontâneo, o presidente teria que desestimular. Ele faz o contrário, ele vai no ato, sem máscara, ele cumprimenta as pessoas, ele entra numa padaria no lugar onde o comércio não poderia vender no local e ele compra no local. Ele desrespeita sistematicamente as organizações de saúde pelo mundo inteiro. Então você não tem teste, você não tem respirador, você não tem leito, ele chama de gripezinha. Luiz, meu caro amigo, nós não temos ministro da Saúde. Não temos ministro da Saúde com 500 mil brasileiros contaminados. É muito grave o descaso absoluto do presidente com a vida dos brasileiros. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigada. Desculpa interromper, mas a gente tem que ser aqui igual, justo no tempo. Eu quero agradecer muito aqui a presença dos dois deputados por esse momento de retórica sem agressão. Primeiro, deputado Luiz Lima, muito obrigada. Luciana, muito obrigado. Eu discordo totalmente do discurso do Marcelo Freixo em relação a pôr a culpa e escolher um culpado dessa pandemia no nosso país. Governadores e prefeitos também têm que dividir essa culpa, já que os investimentos do governo federal chegaram nos estados. Manaus, por exemplo, recebeu 344 milhões de reais e ainda não aplicou no combate ao Covid. Em relação à proporção que o deputado Marcelo Freixo citou, ela tem que sim acontecer. A taxa não é de 10%, porque muitos brasileiros já foram infectados e nem sabem. A taxa de letalidade, esse número de 10%, é um número fictício e alarmista. Obrigado, Luciana. Obrigado, Cássio. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. E fica aqui a minha solicitação para que a gente haja com responsabilidade em relação a uma política pública de Estado e não partidária, deputado Marcelo Freixo. Respeite a democracia, respeite a escolha dos brasileiros, sem violência, dispute os votos nas urnas, faça do seu partido crescer, mas não de forma violenta, mas de forma séria e de forma democrática. Muito obrigada, deputado Luiz Lima. Era a despedida somente, mas então vou dar alguns segundos também ao deputado Marcelo Freixo para se despedir também.
Determinadas falas em nome da não violência são tão carregadas de violência que mostram uma instabilidade muito grande. Eu quero apenas agradecer muitíssimo e dizer que um presidente eleito democraticamente tem responsabilidade com a Constituição. Ele tem que governar para todo mundo. Ele não é um presidente que, ao ganhar uma eleição, pode fazer o que quiser. Não pode participar de atos fascistas, não pode alimentar a violência, não pode participar de atos que tenham símbolos do nazismo, não pode falar em fechamento do Congresso. Isso é previsto como crime na Constituição. Alguém eleito pela democracia é obrigado a defender a democracia. Se não for assim, a população vai às ruas e cobra a democracia. Isso é absolutamente legítimo, mas nesse momento deveríamos estar todos em casa, respeitando a vida e obedecendo os profissionais de saúde. Quero dizer que lamento muito, né, e falo isso em homenagem a todos os repórteres e profissionais da CNN, que um deputado em público diga que acha normal o presidente mandar um jornalista calar a boca. Não, isso não é normal. Só quem tem uma cabeça autoritária e não respeita a democracia imagina que um presidente possa mandar um jornalista calar a boca. Jamais. Vocês, jornalistas, devem falar sempre em nome da democracia. Muito obrigada mais uma vez aos dois deputados. Eu sei que os dois debatem sempre bem, então são bons de retórica, mas a gente não terminaria aqui, ficaria falando com vocês o tempo inteiro. Então, eu tenho que encerrar esse debate. Fica o convite para uma próxima vez. Muito obrigada.